Bem, então continuando aqui a nosso tópico, né, de gestão de processo. Então a gente vai sempre visualizar um processo dessa maneira aqui, ó. Entrada, né, processamento e saída. Então, entrada é o insumo processo, é o que ele vai processar, né? O processamento é a etapa em que eu executo as atividades com o objetivo de entregar uma saída, entregar um produto, e a saída realmente é o produto em si, tá? Tudo bem? Que pode ser, né, a resposta de um pedido, pode ser um produto, um equipamento, pode ser, enfim, qualquer coisa que é processado baseado na entrada do meu processo, tudo bem? E eu tenho aqui o meu feedback, que no caso aqui o feedback ele serve para retroalimentar o meu processo, no sentido de haver melhorias, né, de haver correções, ou dependendo da situação, refazer todo o processamento, tudo bem? Bem, aqui tem um exemplo simples de processo. Quando nós falamos em gestão de processo, essa padronização que nós temos de processo, nós temos que, antes de tudo, desenhar os processos. Então, a organização que trabalha com gestão de processo, ela vai pegar um grupo de pessoas ali e para cada situação do seu dia a dia, ela vai definir um diagrama de sequência, né, semelhante a isso daqui que vocês estão vendo agora nesse momento, e que vai dizer o seguinte: quais são os passos, para onde tem que ir o fluxo quando um processo é iniciado, e no final qual é o produto que aquele processo vai gerar. Tudo bem? Então veja, olha aqui um processo de atendimento de uma solicitação de dúvida de um cliente, tá? Isso aqui vocês podem pensar numa empresa de telefone, pode pensar em qualquer coisa qualquer organização que trabalha com esse tipo de situação, que o cliente ele liga e, né, ele faz uma solicitação, ou por telefone, ou via internet, ou pessoalmente. Então eu tenho aqui, ó. Então inicialmente eu tenho aqui o início do processo, que é o que? O início do processo é o cliente fazendo a solicitação, né? Então nesse momento eu comecei o meu processo. O atendente que recebeu a solicitação, ele vai fazer o que? Ele vai analisar a solicitação e vai ver se ele consegue ou não responder à solicitação do cliente. Então, se o analista ele souber a resposta, ele faz o que? Se o atendente, né, ele faz o que? Ele vai resolver o problema do cliente. Em seguida, ele vai fazer uma pesquisa de satisfação, não é assim? E eu vou terminar o meu processo. Para que serve a pesquisa de satisfação? A pesquisa de satisfação ela serve para quê? Para eu fazer o meu feedback, tá? Se a pesquisa ela indicar que o cliente está satisfeito, o meu processo ele está no caminho certo. Se a pesquisa indicar que o cliente teve pouca satisfação no decorrer no produto, né, gerado por esse processo, eu tenho que repensar meu processo, tudo bem? Se eu chegar aqui, ó, o atendente ele não souber a resposta, ele faz o que? Ele passa para um especialista. E o especialista ele sim vai saber a resposta, tá? Veja, aqui nós temos situações que eu poderia startar outros fluxos, né? Outros fluxos
e esse fluxo iria caminhar todos, mas no final esse fluxo voltaria para cá, ó, para a resolução do problema do cliente. Então isso é a padronização do cliente, do processo, perdão. Tá tudo descrito. Então veja, se eu sou um atendente, estou buscando resolver o problema do meu cliente, eu procurando na base de dados, procurando em ferramentas que eu tenho em minhas mãos, e de repente acontece uma situação que eu não encontrei o que eu tinha que mostrar, devolver para o cliente, eu sei muito bem o que eu tenho que fazer, que é o que? É chamar um especialista. Entenderam? Esse exemplo aqui é um exemplo bem simples, mas é um exemplo que dá para nós termos a noção de tudo que eu preciso, todo o fluxo que eu preciso transitar o meu processo, ele está bem descrito aqui. Esse evita o que? Uma situação que ele vai evitar. De repente acontece alguma coisa que o atendente não sabe responder. Ora ele passaria para uma pessoa, ora ele passaria para outro. Essas pessoas que receberam as dúvidas, elas fariam o que? Devolveria a dúvida para o atendente ou devolve a dúvida direto para o cliente? No processo aqui está bem claro. Você vai passar para um especialista. Quem é especialista? É essa pessoa ou é essa equipe de pessoas. E a equipe, assim que recebeu a solicitação, a equipe faz o que? Ela não volta para o atendente, ela simplesmente já encaminha direto a resolução do problema para o cliente. Então os fluxos ficam bem descritos, tá ok? Independente de quem atendeu, se foi o atendente ou se foi um especialista, é feita uma pesquisa de satisfação. Isso não muda, tá ok? E aí eu termino meu processo aqui no fim. Bem, quando estamos falando em categorias, estamos falando em processos, os processos eles são divididos em 3 categorias, né? Então os processos eles têm quais são essas 3 categorias? Eu tenho os processos finalísticos, eu tenho os processos meios e eu tenho os processos de gestão gerencial. O que cada um desses processos significa? O processo finalístico é o processo, é a razão de ser da empresa, digamos assim. É o processo que vai, é o dia a dia da empresa ali. Esses processos eles tendem a gerar um produto final quando o processo termina, tá? Tudo bem? Então, se eu estou executando uma obra, se eu estou executando um serviço, esses processos finalísticos é aqui que eles têm que ser mapeados, tudo bem? Os processos de apoio ou processo meio, eles são processos que servem para auxiliar o processo finalístico. Então, o processo de apoio ele serve para auxiliar o processo finalístico. Um exemplo, eu tenho a minha empresa, ela entre os produtos que ela oferta, de repente cai numa situação que ela precisa resolver uma pendência jurídica. Ela precisa verificar se juridicamente a resposta que vai ser dada ela é válida ou não, né? Pensando aí, de repente eu estou fazendo alguma, sei lá, uma obra, e essa obra aí ela vai impactar a natureza, então de repente eu precisaria ter uma consulta de especialista em direito ambiental que me diria, né, o que pode ser feito, o que não pode, quais os limites que eu tenho que seguir. Então esse tipo de consultoria, esse tipo de apoio, né, é chamado de
processo de apoio. Não está ligado diretamente à execução do processo, mas é um apoio que de repente apareceu um problema, eu estou ali para auxiliar, tá? Se fosse pensar naquele nosso diagrama lá, seria o especialista, né? Se for pensar aqui no nosso diagrama, seria esse especialista aqui, ó, que seria o processo de apoio, tudo bem? Bem, e os processos gerenciais, para que servem? Os processos gerenciais são processos com o intuito de avaliar, analisar a execução de todos os processos que ocorrem. Realmente é um gerente que está ali conduzindo tudo, que está fazendo a avaliação, está vendo o que é o certo, o que é errado, com o intuito do que? De promover, né, sempre a melhoria dos processos. Quando você tem um feedback, pensando novamente naquele nosso diagrama de processo, de fluxo, o feedback, quando o cliente ele avalia se ele está satisfeito ou não com a resposta que ele obteve, é aqui nos processos gerenciais que vai utilizar essa informação para poder saber se os processos ele tem ou não de ser adaptados, refeitos, corrigidos, ou se estão bons daquele jeito mesmo. Tudo bem? Os processos eles têm às vezes eles são confundidos com os projetos, né? Os processos eles fazem parte de projetos, tá? Eles têm um vínculo com projetos, mas processos não são projetos. Então, o que diferencia um projeto de um processo? Quando nós falamos em projetos, nós estamos falando na elaboração de um produto final. Os processos também, o intuito do processo, ao final do processo, é produzir uma coisa, produzir um elemento, produzir um resultado. Assim como os projetos, também ele tem que produzir um resultado. Entretanto, os projetos, eles são criados, eles nascem para produzir aquele resultado específico. E uma vez que ele é produzido, ele não tem mais razão de existir. Então, os projetos, eles são o quê? Temporários. É bem delimitado o projeto. O projeto ele tem um início, um seu desenvolvimento e um fim. Acabou. Os processos, eles são contínuos. Então, ele tem início, meio e fim, volta para o início. Início, meio e fim, volta para o início. Tá? Os projetos, eles geram resultados únicos, porque na hora que você terminou de fazer o seu projeto, não tem mais razão de ser desse projeto. Ele é extinto. O processo, ele gera o quê? Resultados padronizados. Toda vez que você inicia o fluxo, quando você termina, você vai ter o mesmo produto, né, igual ao iniciado no processo passado. E quantas vezes você repetir esse processo, o resultado sempre vai ser o mesmo. E o projeto, a elaboração dele é sucessiva, né? Terminou uma etapa, começa outra, acabou aquela etapa, começa outra. As etapas não voltam, salvo se aconteceu alguma coisa errada, então ela tem que ser refeita. Mas não há um feedback assim, sempre tem um feedback, então ela não volta mais. E os processos não. Os processos eles sempre estão voltando. As etapas são muito bem definidas e elas sempre voltam para o começo, né? Então, o projeto ele é elaborado progressivamente e já os processos são definidos, né? Bem definidos. Eles têm início, meio e fim e volta para o início. Início, meio e fim, volta para o início. E é sempre assim.
Tudo bem, pessoal?